Tá bom, agora a gente está gravando até para as pessoas que não puderam participar hoje poder ouvir os recados também, né? Então é isso. Então, até amanhã, que é. Ah, não, amanhã não, gente. Tô falando errado. Não é até sábado, não. É até segunda-feira. Até segunda-feira, dia 5 de julho, todas as atividades estão abertas. Para quem não conseguiu entregar antes, poder ter a segunda chance de entregar. Mas aí, Rita, se é um caso específico, se tem alguma que não der tempo de você fazer e tudo, aí você fala comigo, aí eu abro de novo, tá? O problema, gente, é que nós estamos chegando no finalzinho do módulo, né? E aí, se deixar para entregar muito, depois não dá tempo de eu olhar também, né? É isso que é o problema. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui minha tela com o cronograma? O cronograma de aulas. Às vezes sai pequenininho aí para vocês, mas eu vou falando. É o cronograma que está no Moodle, tá? Então, o que acontece? Hoje é dia 2. A gente tem uma aula prevista para amanhã, que seria sábado. Só que eu não vou dar aula síncrona no sábado, até porque tem outras atividades já nesse sábado. Deixa eu ver quem que está entrando aqui. Bom dia, Enio, tudo bem? Bom dia, professora, tudo bom? Enio, eu estou falando aqui do cronograma, aqui do finalzinho do módulo, tá? Beleza. Então, teria essa aula, quer dizer, tem essa aula prevista agora para o sábado, mas eu não vou dar aula síncrona no sábado, né? Então, a gente não vai entrar aqui no Google Meet amanhã. Então, a mesma coisa da mesma coisa que foi do outro sábado, eu vou deixar material aí para vocês e tal, referente à aula do dia 3. Mas o que tem que fazer hoje e amanhã é, na verdade, continuar a leitura de quarto de despejo. Então, com isso, a gente já está no finalzinho. Olha, aula mesmo juntos aqui é hoje e no dia 16, porque o dia 9 de julho é feriado. E agora, dessa vez, eu já fui me certificar de que dia 9 é feriado mesmo. Esse feriado não foi adiantado. Não me pergunte a lógica, porque eu não entendo até agora. Enfim, esse feriado vai ter mesmo, tá lá no nosso calendário, tá bom? Então, na próxima sexta-feira é feriado. E aí a gente só tem o último encontro dia 16, que na verdade está aqui, revisão, fechamento da disciplina. Então, no fundo, a gente vai continuar a discussão do livro, né? Então, vai ficar aí dia 3, na verdade, que seria amanhã, até o dia 16, para vocês lerem. No dia 16, a gente termina falando um pouco, né, vamos começar hoje e vamos terminar falando aí da escrita da Carolina Maria de Jesus, né? Dia 30 foi o dia para entregar o trabalho, né? Vou baixar aqui, ó, que é a avaliação, né? Além das atividades, que valem meio ponto cada uma, tem aí a avaliação que vale 6 pontos. E dia 30 foi o dia que ela fechou. Eu vou fazer aqui o levantamento de quem já entregou, mas eu vou abrir novamente, né, essa atividade, essa avaliação que vale 6 pontos, para quem ainda não entregou, viu, Rita? Que eu não sei se é o seu caso. Então, esse aqui é o texto mais complexo, mais longo de todos. Os outros são atividades bem pontuais, textinhos curtos que vocês fizeram. Quem entregou no Moodle as atividades anteriores, eu já dei uma olhadinha, né? Então, eu já fiz uma correção, aí vocês olham a correção, tá bom? Então, tem lá uma correção. O texto que vocês fizeram, né, esses paragrafinhos falando, atenderam os objetivos das atividades. Mas algumas pessoas têm vários errinhos de português, vamos dizer lá, né? Aí eu fiz a correção e aí vocês dão uma olhadinha na correção
para quem fez no Moodle, tá? Quem me entregou pelo WhatsApp, eu ainda estou fazendo. Alguns eu já dei retorno, outros não. Bom dia, Daniele, tudo bem? Daniele? Oi, bom Bom dia a todos. Dani, eu terminei de falar aqui sobre o nosso cronograma, vou retomar rapidinho só para você saber. A gente está basicamente na nossa penúltima aula juntos aqui, né? Tem uma aula prevista para o sábado, que eu vou deixar aí para vocês lerem o livro da Carolina Maria de Jesus, e vou deixar também uma atividade sobre o livro Quarto de Despejo. Mas na nossa próxima sexta, que é dia 9, é feriado, então nós não temos aula. Aí o nosso próximo encontro é no último dia de aula, dia 16 de julho, tá bom? E aí eu falei também que todas as atividades estão abertas até o dia 5 de julho para quem ainda não fez. E a avaliação, que vale 6 pontos, fechou dia 30 de junho, essa semana. Mas eu vou abrir também até o dia 5 para quem ainda não conseguiu entregar, tá bom? E aí é isso, pessoal. Então, esse aí é o nosso cronograma aí das atividades, do trabalho e das aulas, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa sobre a entrega? Essa atividade de 6 pontos é qual, professora? Desculpa. É o texto autobiográfico. É aquele texto que vai contar, você pode contar da sua infância até o presente, ou você pode pegar um episódio da sua vida e contar para mim desse episódio. Que é autoavaliação, né? Essa daí, né? É autobiografia e é uma avaliação desculpa. que vale 6 pontos, tá bom? Tá ok. Mais alguma pergunta, gente? Que eu vou passar para a correção das atividades. Tô professora. Oi, pode falar. Rita, Oi, já que eu estou tão atrasada nas outras atividades dos outros professores também, eu te entreguei na verdade foi uma crônica que eu fiz, né? Eu não fiz para você, eu fiz para outro professor, mas eu te enviei. Sim, eu né? lembro disso. Fiz professor de geografia, mas eu te enviei. Eu lembro porque eu disso, ia Rita. retratar o espaço onde eu vivo, né? Uhum. Então, eu fiz aquela narração lá, mas eu fiz aquela narração, assim, é verdadeira, é verdadeira, exceto a frase onde entra a minha filha Carolina, entende? Uhum. Ali é fictício. Sim. Então, eu gostaria assim, de saber se você pode aceitar ela como o trabalho final de autobiografia. Ô, Rita, lembra até que quando você me mandou, que eu achei até um texto muito bom, muito bonito, eu até te falei isso, que você poderia, se quisesse, aproveitar esse mesmo texto para ser o nosso trabalho. Então, se você quiser, bom, se você puder postar no Moodle, fica até mais fácil de eu corrigir, dar um retorno para você. Se não, eu vou pedir para você enviar novamente, que seja pelo WhatsApp, tá bom? Para agora valer como trabalho. Tudo bem? Tá. Então tá bom. Que eu estou bem atrasada com os outros professores. Sim, também. E você já tem um texto muito bom, já feito, que atende o que foi solicitado nessa avaliação de 6 pontos. Então foi até sugestão minha mesmo, que você, se quisesse, podia aproveitar esse texto como trabalho para disciplina de produção textual. Então pode sim. Só é o que eu falei. Só ou envia de novo para mim pelo WhatsApp, ou posta lá no Moodle. Eu até prefiro pelo Moodle, porque daí eu consigo te dar um retorno direitinho da correção do trabalho, tá bom? O meu retorno para vocês fica melhor no Moodle do que pelo WhatsApp. Mais alguém tem dúvida? Então, vamos lá para a correção das atividades 5 e 6. A 6 eu acho que está aberta ainda, mas eu já vou corrigir com vocês, porque é isso, a gente está
praticamente no finalzinho já, tá? A atividade 5 é sobre o conto Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu vou relembrar aqui o conto um pouquinho com vocês. Vamos ver se eu consigo ampliar. E, gente, lembrando que acho que eu falei só para a Joana, não sei se a Rita já estava. Eu tô um pouco apressadinha hoje, vocês vão ver, porque agora o Google Meet, ele só permite 60 minutos de reunião, né? Então, daqui a pouco, quando for 5 para meio-dia, ele avisa, ó, daqui 5 minutos, derruba. E aí, meio-dia, acabou, viu? Então, por isso que eu vou me apressar um pouco, que é para a gente não ficar com a aula cortada, tá? Bom, então eu não vou ler, por conta disso, não dá tempo da gente reler Olhos d'Água completamente, mas eu vou lembrar com vocês, né, como é que é o conto. Ele inicia aqui a narradora, né, contando a própria história, dizendo que uma noite, há anos, né, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E aí essa pergunta, qual era a cor dos olhos da mãe dela, vai perseguindo ela no conto todo. Então ela vai, a partir dessa pergunta, né, tentando lembrar a cor dos olhos da mãe dela, ela faz uma viagem às cenas do passado dela. Então ela conta aqui, ó, sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Então ela dá essa informação sobre ela mesma, que ela é a mais velha de 7 irmãs, né? Ela tem mais 6 irmãs. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Então ela tinha uma relação muito próxima com a mãe dela, né? E aí ela vai se lembrando de momentos da vida dela. Então ela lembrou lá da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que ela tinha na cabeça. Aí como que elas descobriram que ela tinha uma verruga na cabeça? Porque um dia, brincando de pentear boneca era a mãe na verdade, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Então aqui é uma viagem lá para o passado, né? Elas lembram, e dá uma informação da mãe, né? Então a mãe era lavadeira, lavava e passava a roupa de outras pessoas. Dá outra informação importante para esse conto, que a mãe era negra, né? E aí só que a mãe, né, dava lá um tempinho e deixava as filhas pentearem o cabelo dela. Aí lembrou de outra situação, né? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Então ela lembra das lembranças da mãe. Onde que a mãe havia nascido? Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. Então qual que é a importância dessa lembrança? É a lembrança de que a mãe vinha de um lugar ainda mais pobre do que o da infância dela, da narradora, né? Aqui outra coisa, lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. Então, outra informação, eles eram muito pobres e às vezes a mãe cozinhava sopa de nada, né? A sopa de osso, né? Sopa de pedra, acho que a Rita falou, né? Outro dia, lembrando daquele conto, né? Que existe, que é uma sopa de nada, né? E aí, então, é outra informação de que eles eram tão pobres que muitas vezes não tinham nem comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas, né? Então, ela mostrando que a mãe sempre tinha
essa relação muito afetiva com as filhas, né? Ela se sentava em seu trono, brincando de rainha, né? Um pequeno banquinho de madeira. Felizes colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. Outra informação, elas moravam num barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colos. E por aí vai. Tem também a outra lembrança que é do dia da chuva, né? Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta. Ah, peraí que não é aqui. Aqui, ó. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. Então ela vai tendo essas várias lembranças da mãe. Por um lado, a mãe muito afetiva, no meio de tanto trabalho, encontrando momentos em que ela brincava com as filhas, inclusive, a proteção, mas mostrando também que eles viviam em muita pobreza, viviam num barraco, nem sempre tinham comida, né? Que a mãe trabalhava lavando e passando roupa para fora, né? Então vai dando essas informações sobre a vida da infância da narradora. Então ela está fazendo essa viagem ao passado, né? E aí então ela decide, né, num momento que ela vai visitar a mãe, ó. E foi então que, tomada pelo desespero por não lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E aí ela chega lá, né, e encontra a mãe, que fica muito emocionada, e aí o que ela vê? Vi só lágrimas e lágrimas, entretanto ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. Então, mesmo assim, mesmo ela indo encontrar a mãe, ela não diz qual que é a cor dos olhos dela, né? Ela não fala, é verde, é castanho, é azul. Ela não fala isso, né? Ela, na verdade, relaciona a cor dos olhos com tradições africanas, né? E é isso aí que dá o tom, né, de um conto que, sendo Conceição Evaristo, é sempre essa busca da ancestralidade africana, né? Que é o ponto principal da obra dela, não só desse conto, né? E aí o que ela foi, né? O que ela faz? No final, ela busca, né? Ela fala assim, agora que eu encontrei a cor dos olhos da minha mãe, que na verdade é uma coisa simbólica, né? Ela pergunta qual é a cor dos olhos da filha dela, né? Então ela mostra também, ela volta, ela retorna e mostra que ela também já tem uma família, ela também já tem uma filha. Bom, esse é o resumão aí da história do conto Olhos d'Água, né? E aí eu propus para vocês essas questões. Eu vou fazer aqui numa ordem, porque eu pedi para misturar as questões e às vezes não fica na ordem que eu gosto, na verdade. Próxima vez eu vou pedir só para fazer a mistura das alternativas, não das questões. Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui na correção da atividade, algum comentário, alguma dúvida sobre o conto? Eu respondi, mas não sei se está certo. Acho que não está certo. É por isso que a gente vai olhar junto agora, Joana. Tá. Vamos lá. Então, aqui, ó. Assim. Fala, pode falar. Não, é que aqui está pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui, para vocês olharem melhor. Melhorou um pouco?
Ih, sumiu. Ai, meu Deus. Apareceu. Deixa eu diminuir um pouco, então. Tá bom Não, assim? apareceu. Então É, tá. tá pequeno, mas Eu vou não lendo. dá para ler, mas aí eu já vou entender onde tá. Então vamos lá. Essa questão é assim: o conto Olhos d'Água de Conceição Evaristo narra as lembranças de uma filha sobre a sua mãe. E aí eu vou perguntar: esta narração está em? Então a primeira decisão que a gente tem que tomar, se ela é em primeira pessoa ou terceira pessoa. Né? Então a gente vê que o conto é narrado em primeira pessoa. O que é primeira pessoa? A pessoa, né, o narrador, conta a sua própria história. Em terceira pessoa é quando o narrador conta a história de outra pessoa. Né? Então é em primeira pessoa. Então ela conta a história dela mesma. Ela está falando sobre experiências dela mesma. Tudo bem isso, pessoal? Dúvidas? Sim, certo. Tudo bem, professora. Aí tem duas opções de primeira pessoa. Uma opção é assim: é primeira pessoa, sendo a narradora também a protagonista do conto, ou é em primeira pessoa, mas a narradora é uma personagem secundária, ou seja, ela conta a própria história, mas o personagem principal é outro. E aí a decisão era a primeira pessoa e ela também é a protagonista, ela é a personagem principal. Tudo bem esse, pessoal? Tudo. Sim. Aqui onde eu estou mostrando para vocês está como letra B, mas não é necessariamente, viu? Porque mistura. Ah, peraí que eu passei muito. Agora vai. Considerando a organização das ações no conto Olhos d'Água, é correto afirmar que... Então, as ações são as ações do protagonista, do personagem principal. Que no caso do conto Olhos d'Água, é também a narradora, né? Então, aí a gente tem que decidir aqui, ó. Eu já vou direto para a correta, tá? Então, ó, a predominância do tempo psicológico, principalmente da lembrança. Predominância quer dizer que é o que mais tem, é o principal. O principal é o tempo psicológico, principalmente na forma de lembrança. Isso significa que tem também outras ações da personagem, né? Então ela vai lembrando, mas também ela toma a decisão de visitar a mãe, ela vai visitar a mãe, ela retorna. Mas o que acontece mais nesse conto? É a lembrança. Então ela vai narrando lembranças passadas dela. E lembrança é tempo psicológico. Vamos ver as outras alternativas. A primeira está dizendo assim, ó, não há nenhuma ação da personagem protagonista, que passa o conto todo apenas recordando o passado. Esse não é verdade porque, embora a maior parte do conto seja de lembranças, ela tem ações também. Ela decide e vai visitar a mãe, né, na casa da mãe. Então, essa daqui não pode ser, porque embora haja a predominância do tempo psicológico, haja predominância das lembranças, tem também alguma ação. Então, não é que não tem ação nenhuma, tem um pouquinho de ação. Aqui na letra B está dizendo assim, a predominância do tempo cronológico, isto é, da ação marcada por datas, né, aquela sequência. Isso não é verdade, porque a gente não tem um conto que amanheceu, depois ela tomou café da manhã, depois ela almoçou, depois ela resolveu ir viajar, depois ela voltou. Não é isso, né? O que ela faz é marcar a lembrança, né, de fatos passados que não necessariamente aconteceram na ordem que ela contou. Então, foram lembranças aleatórias que ela foi tendo. Portanto, não é tempo cronológico, é mais tempo psicológico. Tudo bem esse, pessoal? Tudo. A letra C é que talvez fosse mais dificinha, ó. Embora exponha o psicológico da protagonista, o texto é marcado por várias
cenas de ação. Essa C seria a predominância do tempo cronológico e não do tempo psicológico. Por isso é que ela está errada. Então, o certo é dizer que tem alguma açãozinha, mas a predominância, o que mais tem, é o tempo psicológico. Pessoal, dúvidas nessa questão? Entenderam direitinho? Eu vou olhar lá de novo no mudo para. Tudo certo, professora. Tá bom. Vou para a próxima então, tá bom? Aqui, primeiro, a gente tem que considerar um trechinho, né? O trechinho é quando ela diz assim, ó. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos. Pranto é choro, né, gente? Por isso, prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. E aí vamos ver qual. Vou direto para a correta, tá? O que a gente tem? Ó, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta sobre esse trecho, né? Sobre o conto. Aí a letra D. Aqui, né? Aqui é a letra D. Pode ser que misture lá para vocês. A busca pela cor dos olhos da mãe do conto representa figuradamente uma busca pela ancestralidade africana. Então, quando ela se refere ao orixá, né, é porque, e ela já se referiu, que a mãe é negra, né, ela provavelmente é negra também. A gente está falando de Conceição Evaristo, que é uma das principais representantes daquilo que a gente chama de literatura negra. Então, a gente está dentro de um contexto, né, considerando a autora, considerando as informações que a gente tem no texto, que, na verdade, quando ela está buscando a cor dos olhos da mãe, ela está buscando, na verdade, a sua ancestralidade, está buscando as suas raízes africanas, através da mãe, né? Então, os olhos, né, espelho da alma, né? Qual que seria essa alma da mãe, né? Então, ela vai relacionando a cultura africana. Vamos ver o que não é, né? A narradora protagonista toma consciência de que sua busca pela cor dos olhos da mãe era algo superficial e que sua mãe tinha significados mais profundos na sua vida. Não é essa porque a busca pela cor dos olhos é a coisa mais importante do conto. Então, não é superficial, é a coisa mais importante. Na letra B. A busca pela cor dos olhos da mãe é, na verdade, a descoberta da religiosidade da narradora protagonista. Você fala assim, tá falando aí da religião de matriz africana, né? Mas ela não está buscando a religiosidade, ela está buscando a cultura africana, né? E uma das coisas que faz parte da cultura africana no Brasil são as religiões de matriz africana, né? Então, não é a busca da religiosidade, na verdade. Ela está buscando a ancestralidade. Entre uma e outra, a letra D é mais correta. Porque ela não se torna... Depois não fala que ela vai se tornar mãe de santo, que ela vai seguir a religião, o candomblé, não sei. Não, ela vai buscar na filha a mesma cor dos olhos, né? Então, ela está buscando a ancestralidade. Na letra C. A narradora protagonista descobre que mais importante que saber qual a cor dos olhos da sua mãe é saber que ela chora devido ao incessante sofrimento pela pobreza. Isso não está de todo errado, né? Mas o que importa ali é que não é a pobreza. A pobreza não é uma questão principal, embora ela seja uma questão de denúncia. Né, mostrar que
a situação da vida dela foi uma origem pobre. Então ela está denunciando essa origem pobre. Mas não é o principal. O principal, né, é a busca pela mãe, a busca pelo ancestral, a busca pela cor dos olhos, que é simbólica. Tudo bem, pessoal? Então, o mais importante para ela não é o sofrimento da mãe dela. O mais importante para ela é descobrir que a cor dos olhos da mãe dela é cor de olhos d'água, que tem a ver com Oxum, que na verdade tem a ver com a origem africana. Tudo bem, pessoal? Tudo. Vamos aqui no 2. No 2, a gente tem 2 elementos, né? 2 trechos. O trecho 1 fala assim, ó. Atordoada, custei... Tá bem no comecinho do conto. Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. Então ela fica meio atordoada, como ela tá dizendo, né? Meio tonta, e ela não consegue nem reconhecer onde ela está. Mas veja, tem uma informação importante. O quarto da nova casa em que eu estava morando. Então ela tem uma casa nova, né? E no trecho 2. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera minha mãe. Pessoal, nessa questão, eu vi que eu mesma, assim, deixei uma... Não ficou muito claro, né? Porque uma coisa é a família anterior dela, que era composta, pelo que a gente vê no conto, pela mãe e pelas 6 irmãs que ela tem. Ela e mais 6 irmãs. Então, 7 filhas e a mãe. Porque não fala nada do pai, né? O pai é inexistente, ausente aí. Agora, ela tem uma família nova, que ela também não fala sobre um marido. Ela fala ela e a filha. Pode ser que esse marido exista ou não, mas ele não é relevante para a história, tá? O que é importante diferenciar aqui é que ela tem uma família anterior que ela deixa e ela tem uma família nova. Nas questões, nas alternativas, eu estava me referindo à família antiga dela, não à família nova. Eu preciso dizer isso porque senão fica... eu mesma vi que dá confusão, tá? Qual que é aqui a alternativa? Ó, comparando as informações desses 2 trechos, assinale a alternativa que tem uma afirmação correta. E a correta é essa, ó. A narradora protagonista conseguiu cumprir o propósito de melhorar a própria vida, mas não há informações sobre a sua família. Então, ela está mostrando que ela tem uma casa nova, né? E ela volta lá para onde a mãe dela morava, mas a gente não sabe se ela conseguiu ajudar a mãe e as irmãs. A mãe está morando no mesmo lugar de antes. Então, a gente não sabe se ela... Se está morando no mesmo lugar de antes, mas está melhor. Se as irmãs estão melhores também. Ou se só ela, a protagonista, a narradora, melhorou de vida, mas o restante da família não. A gente não tem essa informação no conto. Aí, aqui, ó. Pode falar. Alguém tem pergunta? Não. Então, vamos lá. A narradora protagonista não só... Essa aqui está errada, vamos ver por que ela está errada. A narradora protagonista não só melhorou a própria vida, como fica claro no texto que ela beneficiou a mãe e as irmãs. Isso está errado porque no texto a gente não tem essa informação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela não diz no texto se a mãe e as irmãs estão melhores. Embora tenha saído de casa em busca de melhores condições de vida, a narradora protagonista se encontra na mesma situação de antes e por isso volta à casa da mãe. Tudo errado aqui. Primeiro que ela não está na mesma situação de antes, porque ela tem uma nova casa. Ela diz isso.
E também ela não volta à casa da mãe dela porque ela está numa situação ruim. Ela volta à casa da mãe dela porque ela quer se lembrar qual é a cor dos olhos da mãe dela, né? E a letra D, por que está errada? A narradora protagonista enganou a família ao afirmar que sairia da casa em busca de melhores condições de vida para a família, pois ela só pensou nela mesma e deixou os outros familiares para trás. Nós não sabemos disso também. Pode ser que ela tenha melhorado a sua própria condição e da família. Ou pode ser que ela só tenha conseguido melhorar a própria situação, mas não a da família. Então, a gente não tem essa informação. Essa informação é em aberto, então a gente não pode afirmar que ela deixou a família para trás. A gente só pode afirmar que ela conseguiu melhorar a própria vida, mas a gente não sabe nada da família anterior dela. Portanto, é essa primeira aqui. Não há informações sobre sua família. Ok, pessoal? Dúvidas? Então vamos para a próxima. Sobre a relação da narradora protagonista com sua mãe. É possível afirmar que, qual que é a certa? A certa é essa daqui, ó. Aqui está a letra B. A narradora protagonista tem uma memória afetiva muito viva de sua mãe. Então, isso é verdade, porque no conto ela vai lembrando várias situações de afetividade com a mãe, e isso é muito vivo na memória dela, ela não se esqueceu. É até por isso que ela se culpa um pouco de não se lembrar da cor dos olhos da mãe, né? Vamos ver as que estão erradas. Por que estão erradas? A letra A aqui diz o seguinte: a narradora protagonista fica angustiada, pois está perdendo a memória de como era a sua mãe. Ela fica angustiada porque ela não se lembra da cor dos olhos, mas ela não está perdendo a memória da mãe, de como a mãe era. Ela lembra do dedo mindinho da mãe, lembra da verruga na cabeça, lembra das brincadeiras que a mãe fazia, lembra de como era o cabelo da mãe, né? Então ela não está perdendo a memória da mãe. Ela tá só um elemento que ela vai buscar, que na verdade é um elemento simbólico. Letra C. Vamos ver por que está errada. A narradora protagonista sentia-se presa por sua mãe e por isso deixou a casa dela em busca de liberdade. Também não tem nada a ver isso daqui com o conto, né? No conto diz que ela saiu da casa da mãe porque ela foi procurar melhores condições de vida. Não é porque a mãe prendia ela. A letra D. A narradora protagonista tinha uma relação conturbada com a mãe e por isso procura esquecê-la. Tudo mentira aqui, né? A relação com a mãe era muito positiva, muito afetiva, e ela não quer esquecer a mãe, ao contrário, ela quer lembrar de tudo da mãe, né? Até da cor dos olhos. Tudo bem, pessoal? Ficou mais claro? Dúvidas ainda na atividade? Ficou mais claro. Agora, quando eu olhar lá no Moodle de novo, eu vou ver. Ô, Joana, você conseguiu abrir uma nova tentativa? Várias. Só então... que tem umas que não tem. Eu não sei nem se é nessa atividade ou em outra, que eu não estou conseguindo sair. O erro, no que ficou vermelhinho lá, não estava saindo. Mas o que você já fez antes não sai. Ele fica gravado. Mas aí você faz outra e ele grava tudo de novo, entendeu? O que você já fez antes não muda. Só vai acrescentando, adicionando novas tentativas. Tá, eu vou tentar de novo lá. Tá bom? Eu sei que pelo menos uma lá, eu não sei se é dessa ou de outra, que ficou 3 vermelhinho e 2 C. Tá, isso aí vai ficar gravado, você não vai conseguir mudar. Mas aí quando você faz uma nova, aí ele grava uma nova. Aí eu só vejo, eu vejo todas, mas aí eu só considero a última. Tá bom. Entendeu? Entendi. Então tá. A atividade 6 é sobre o conto Ana Lu. Gente, deixa eu contar uma curiosidade para vocês rapidinho aqui. Vocês sabiam que a minha filha, ela fica aqui de ouvido na aula, né? É porque tá em casa tal, e ouve a aula que eu dou para vocês.
Aí, esses dias, eu sempre, antes dela dormir, eu sempre conto uma historinha pra ela, né? Que ela gosta, né? De ouvir história antes de dormir. Aí eu pergunto pra ela, qual história você quer ouvir, né? Às vezes eu escolho, mas normalmente eu deixo ela escolher. Aí ela falou assim, eu quero aquela história que tinha a bala de mexerica que você contou pros seus alunos. Vamos ver se eu consigo aumentar. Vamos lembrar aqui do Ana Lu. Ana Lu é aquela história do primeiro beijo, né? Dos dois precoces aqui, né? Então é a Ana Lu e o Petit. Quem tá contando é um narrador que ele é adulto hoje, mas ele tá contando a história de quando ele era criança, que o apelido dele era Petit. E ele tá com a Ana Luísa, que tem o apelido de Ana Lu. Então ele descreve a Ana Lu, como ela se veste e tudo mais. E aí tem esse longo diálogo, a Ana Lu com umas conversinhas tortas e tal. E eles vão conversando até que ele oferece para ela umas balas de bergamota, ele fala, né, que na verdade é mexerica, tangerina, né? E aí no final continua aquela conversa mole e eles se beijam, né? Então essa é a história. A gente já trabalhou, quando nós lemos o conto, algumas questões que estão aqui, né? E aí vocês podem agora tá aberto lá para vocês fazerem também. Esse é de completar. Vocês podem me ajudar a completar aqui também, ó. O narrador pode ser identificado como: ele é narrador protagonista, ou seja, ele além dele contar a própria história, ele também é o personagem principal da história. Ele é narrador onisciente, ou seja, ele é um narrador em terceira pessoa que conta a história dos outros e sabe de tudo que os outros estão pensando e fazendo. Ou ele é um narrador testemunha, ou seja, ele é um narrador em primeira pessoa, mas ele não está contando a própria história. Ele participa da história, mas ele está contando a história de outra pessoa. O que vocês acham? Protagonista, onisciente ou testemunha? Testemunha. Todo mundo concorda com a Joana? Ninguém concorda nem discorda? Tá todo mundo na dúvida. Ô, professora, eu tô procurando aqui no mundo porque eu não tô me lembrando se eu fiz essa atividade aí. Ela tá aberta ainda. Eu fiz, só não lembro o que eu respondi. Eu infelizmente não li texto, então não posso responder se é testemunha, se ele é protagonista. Não posso responder porque eu não li o texto. Quem que tá falando que não leu? Foi a Rita? Quem que não leu? Rita. A Rita? É a Rita. A Rita. Ah, Rita. Então vou dar spoiler pra você, hein? Você tá vendo aqui, vai ser spoiler. Na verdade, a gente poderia até dizer narrador testemunha, porque ele tá contando a história da Ana Lu também. Mas, como a gente tem a informação, que eu já contei para vocês, que é um conto dentro de um livro de memórias, a memória é do autor, que é também o narrador. Então, aqui o certo é narrador protagonista. Ele conta a história dele mesmo com a Ana Lu. Mas seria assim, como que seria o narrador testemunha, Joana? Seria assim, ó, ele conta a história do primeiro beijo da Ana Lu com outro menino. Aí ele viu, ele testemunhou, ou seja, ele viu o que aconteceu com ela, mas ele não estava participando da história. Como ele participa da história, a história é dele também, então a gente fala que ele é o narrador protagonista. Tá bom? Tá bom. Os eventos narrados no conto. O que vocês acham? 3 opções aqui. Aconteceram apenas na imaginação do narrador, estão acontecendo no presente do narrador ou aconteceram na pré-adolescência do narrador? Ou seja, essa história que ele contou, vamos lembrar,
Ana Lu é um conto que está lá no livro A Idade do Serrote, que é um conto de memórias, né? Um livro de memórias do Murilo Mendes. Aconteceu na Pré-adolescência. na pré-adolescência do narrador. É isso aí, né? Então, é um conto que está no livro de memórias do Murilo Mendes e eles falam lá que eles tinham pelos 9, 10 anos. Então, não é só imaginário, a gente pressupõe que isso aconteceu de verdade. Não está acontecendo no momento em que ele está contando, é uma história passada. É passada quando? É passada quando ele era pré-adolescente, vamos dizer, né? Para mim já é criança com 9 anos, mas se beijaram, né? O narrador dá um indício do espaço onde os eventos ocorreram. Lembram disso que a gente falou? Essa eu errei, professora. Esse indício do espaço da onde a história aconteceu é um teatrinho, a janela ou uma cama? Eu coloquei no teatrinho. O teatrinho é onde eles se conheceram, né? Sim. Ele faz referência ao teatrinho. Mas onde que eles se beijaram? Em que lugar? Foi no teatrinho? Foi numa cama? Ou em outro lugar? Vou aqui para o final, ó. Na janela. Então, ó, esse indício demonstra que o espaço da narrativa é uma casa, um parque ou um quarto? Uma casa. É uma casa. Aí eu coloquei uma casa. Isso, uma casa tá certo. Então, o indício é a janela. Lembra que aparece o arco-íris e todo mundo corre para a janela? Sim. Então, o espaço, o indício que eles estão numa casa. Como é que a gente sabe que eles estão numa casa? A gente só sabe que eles estão numa casa porque o narrador diz: todo mundo foi para a janela. O teatrinho aparece mesmo, Tainá. Aparece lá no começo, ele contando onde eles se conheceram. Num evento, numa situação que foi anterior, ou seja, antes dessa história do beijo. Foi a Daniele que falou, professor. Ai, Daniele, desculpa, que eu não tô vendo. Aí eu me confundi nessa parte, né? Porque fala do teatro. Isso, então. Eu achei que fosse no teatro a janela. Você tá certa porque ele fala do teatro. Só que onde que você fez a confusão? O teatrinho foi o lugar onde eles se conheceram. Em algum dia antes desse domingo em que eles se beijaram. Então, esse domingo que eles se beijaram, esse beijo, esse diálogo deles aconteceu provavelmente numa casa. E porque ele fala casa? Porque fala que tem a janela, a gente foi para a janela e tinha os vizinhos. Né? Então, fala, vizinhos, uma janela. Então, a gente deduz que eles estavam numa casa. Em nenhum momento fala, é a casa da Ana Lu ou é a minha casa. A gente não sabe na casa de quem que eles estão. Mas o fato de ser uma casa tem a importância de ser um espaço da intimidade. Né? Eles não estão no público do teatro. Eles estão dentro de um espaço fechado, íntimo da casa, né? Porque o beijo é escondido, né, gente? Com 9 anos. O conto decorre no tempo da memória do narrador. E os eventos que ele narra estão, né? Lembra que a gente falou disso também, ó? O conto acontece na memória. Mas os eventos estão no tempo psicológico, sem seguirem uma ordem cronológica. Estão na ordem cronológica, isto é, seguindo as etapas dos acontecimentos, ou estão misturados, como lá em Olhos d'Água. Acontece no tempo cronológico e no psicológico. O que vocês acham? Psicológico. Eu acredito no psicológico. Eu coloquei no tempo psicológico sem seguir uma ordem. Tá errada, né? A gente comentou isso também. Na verdade, a memória dele, se você pegar o todo do livro, é tempo psicológico, porque ele está falando de uma lembrança. Mas dentro dessa lembrança, ele traz a lembrança para nós agora e ele vai contando o que vai acontecendo. É um diálogo, lembra?
Então ele vai contando o diálogo, depois aparece o arco-íris, depois eles voltam a dialogar, ele oferece a balinha e eles se beijam. Isso é tempo cronológico. Então, ó, o conto decorre no tempo da memória do narrador, é o que eu deveria ter colocado. Mas os eventos que ele narra estão em ordem cronológica. Tá confuso isso, gente? Pra mim tá, professora, porque se ele conta pelo meio de psicológico dele ali, né? Mas ele põe em partes, é isso que é o cronológico? Vamos lá. Vamos pensar, vamos fazer uma comparação com Olhos d'Água, né? Olhos d'Água é assim, ela acorda de manhã, aliás, ela não acorda de manhã, ela acorda no meio da noite e depois ela vai lembrando de várias coisas, não é? Ela tem várias lembranças. E aí, como é que é organizado o conto Olhos d'Água? Ela acorda à noite, depois ela tem uma lembrança aqui, outra lembrança ali. Essas lembranças, elas não aconteceram necessariamente na ordem em que ela está contando. Então, sei lá, de repente aquela história lá da chuva no barraco foi anterior, aconteceu antes do dia que elas pentearam a mãe. Aliás, ela nem fala muito, né? Ela fala, de vez em quando minha mãe fazia isso, de vez em quando minha mãe fazia aquilo. Quando chovia, acontecia isso. Então, ela não vai contando, ó, primeiro aconteceu da gente pentear minha mãe, depois aconteceu da sopa que não tinha cheiro de nada, depois aconteceu a chuva. Não é desse jeito. A lembrança vai pipocando na cabeça dela e do jeito que vai pipocando na cabeça dela, ela vai contando. Tudo bem isso em Olhos d'Água, gente? Consegue Sim. identificar essa coisa que não tem uma sequência temporal? Do jeito que vai indo a lembrança dela, ela vai colocando. Tudo bem, gente? Todo mundo, Sim. todo mundo acompanhou? Sim? Sim. Agora, qual que é a diferença para o conto lá do Murilo Mendes, do Ana Lu? Ele está se referindo a uma lembrança, sim. Então, ele coloca a história dele no passado. Só que ele vai contando esse passado na ordem em que as coisas aconteceram. Então, vejam, primeiro ele conheceu a Ana Lu num teatrinho, não foi? Depois apareceu um domingo em que eles se encontraram numa casa qualquer que a gente não sabe qual que é. E aí ele vai contando, ó, eles conversam. Aí depois aparece um arco-íris, aí eles conversam mais um pouco, aí depois ele oferece um pacotinho de balas para ela, aí eles conversam mais um pouquinho e se beijam. Isso é uma ordem dos fatos. É diferente se ele estivesse contando assim. A gente viu um arco-íris num dia. Vou lembrar da Ana Lu. Ana Lu foi a menina que eu dei o meu primeiro beijo. Um dia a gente viu um arco-íris juntos. Uma vez, mas eu me lembro que a gente se conheceu no teatrinho. Uma vez na escola, eu ofereci um pacote de balas para ela. Isso seria lembranças em tempo psicológico, que não tem necessariamente uma ordem certinha dos fatos. Mas Ana Lu, o conto não é assim. O conto Ana Lu, ele vai contando do jeito que as coisas aconteceram, etapa por etapa. Então, primeiro eles se conheceram, depois eles se encontraram na casa, aí nessa casa eles têm um diálogo, depois aparece o arco-íris, depois eles conversam mais um pouco, depois ele oferece a bala, conversam mais um pouco e se beijam. Isso é ordem cronológica. Ficou mais claro agora, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então é isso. Às vezes fica difícil porque muitos contos misturam, né? O próprio conto Olhos d'Água mistura. Vamos ver se a gente não vai cair aqui, pessoal, que já deu o nosso meio-dia aqui. Se o Google Meet derrubar a gente, eu mando outro link para vocês, tá bom? Tá. Só para a gente concluir a nossa aula aqui, tá?
Tá bom. Vamos lá. A descrição da personagem Ana Lu demonstra que ela é uma menina o quê? Bem vestida, pobre ou desleixada? Bem vestida. Bem vestida, uma bonequinha, né? É. E ela é uma menina que não sabe nada, é astuta ou é ingênua? Astuta. Astuta, exatamente. Espertinha. Então, ela não é uma burra que não sabe nada. Ela não é uma ingenuazinha, porque as perguntinhas dela vão sendo bem apimentadinhas. Então, ela é bem astuta. E que mais? Ela é imatura, ela é tola ou ela é madura para a sua idade? É madura pela idade. Sim, porque além de ser astuta, ela vai para umas conversas, né? Fala, vamos deitar. Ela que sugere, né? Quando nós casarmos, nós vamos deitar na mesma cama, né? E até porque os dois se beijam com 9, 10 anos, né? Então, estão ali mostrando que são maduros para a idade que tem, né? Sim. Maduros ou, né? Com espertezazinhas, né? Ok, pessoal. Bom, espero que essa questão tenha ficado clara, assim, mais claro um pouco, né? Do tempo cronológico e tempo psicológico. Na dúvida, é só a gente comparar como que Olhos d'Água é organizado e como que o Ana Lu é organizado. Então, tempo cronológico é quando o narrador vai contando etapa por etapa, exatamente a sequência dos acontecimentos. E tempo psicológico é quando os acontecimentos vão aparecendo no pensamento sem ter a ordem em que eles aconteceram exatamente. Tudo bem? Tudo. Pessoal, para a gente finalizar, então vou só lembrar que amanhã seria dia da gente contar uma aula nossa. Não vai ter encontro síncrono, ou seja, a gente não vai se encontrar aqui no Google Meet. E eu vou deixar para vocês, né? Quando eu postar, eu vou avisar. Eu vou deixar para vocês uma atividade que vocês vão ter tempo para fazer, tá? Uma atividade sobre o livro Quarto de Despejo, tá? Que nós vamos voltar a conversar com ele só no nosso próximo encontro, que é lá no dia 16, para a gente fechar o nosso curso com chave de ouro, tá? Tá bom. Mas eu vou falar, para a gente terminar hoje, um pouco sobre o livro Quarto de Despejo, que a gente já adiantou um pouco lá na aula da professora Leia, quando eu conversei lá com vocês. Lembram o dia que eu fui lá na aula dela falar com vocês sobre Quarto de Despejo? Sim. Mas vamos fazer a preparação, talvez, né? A Rita, por exemplo, ela pode fazer mestrado em Quarto de Despejo, né? Então, eu poderia deixar essa aula para ela, na verdade, né? Ai, meu Deus. Mas para a gente entender, né, até sobre essas questões que a gente está falando, né, de como se organiza uma narrativa, Quarto de Despejo é um diário, né? Então, um diário, ele é escrito dia a dia, certo? O nome já está dizendo, é um diário. Então, essa uma biografia. Isso, O gênero é uma biografia, né? Isso, a gente pode dizer que é o que vocês, de certa forma, estão fazendo também. É uma autobiografia, né? Então, ela conta a própria história, né? Só que existem várias formas de contar a própria história, como a gente está vendo. Então, a gente viu aqui, por exemplo, Olhos d'Água, que é uma forma de contar uma história, né, a própria história, selecionando uma etapa da vida, selecionando um evento da vida e que tem muito a ver com várias lembranças. A gente pode contar a própria história como fez o Murilo Mendes. Também ele selecionou um evento, um momento da vida dele, que foi o do primeiro beijo, né? Um momento importante afetivamente. E ele contou de maneira assim, ele contou as várias etapas, né? Fez lá uma narração cronológica de como aconteceu esse primeiro beijo, né? Então, essa é uma outra maneira de narrar.
Então, uma é falando de lembranças, várias lembranças que vão uma sucedendo a outra, contando um episódio do jeitinho que ele aconteceu. Essa é outra maneira de fazer um texto autobiográfico. E tenho a forma do diário. Então, a forma do diário é você registrar um momento, não é um episódio, é registrar um momento da vida. Vários momentos, né? Quando você pega um diário todo, você tem vários momentos da vida. Nesses vários momentos vão se misturar a narrativa cronológica com a narrativa psicológica. Então, tem lá o momento em que ela vai registrar, né? A Carolina Maria de Jesus registra os pensamentos dela, as reflexões dela, e tem momentos em que ela registra mesmo os episódios, ela conta as coisas como aconteceram. Por exemplo, ela foi buscar água, né? Ela foi trabalhar, ela pegava material para reciclar, né? Então, ela foi lá buscar material para reciclar, e em seguida, e muitas vezes, e isso é importante a gente ver no livro, ela vai misturando. Então, ela conta que ela foi lá buscar o material, aí depois ela faz uma reflexão. Ela faz uma reflexão sobre a vida na favela, ela faz uma reflexão sobre a pobreza, ela faz uma reflexão sobre a literatura, muitas vezes, e depois ela continua contando, né, o decorrer lá, que daí ela pegou o material, levou para reciclagem, quanto que ela ganhou sobre isso, né? Então, ela vai narrando a vida dela, contando a vida dela, dessa maneira de diário, né, cada dia, e misturando reflexões com os eventos da vida, né? E é isso que é importante a gente pensar, porque é nessa mistura em que está a arte da Carolina Maria de Jesus, que é não só fazer um registro da vida da pessoa marginalizada, porque a recepção do texto dela sempre foi muito nessa linha, mas é isso que a gente tem que ultrapassar. Não olhar só o texto dela como um registro apenas da vida da pessoa marginalizada, da pessoa pobre, da pessoa que passa fome, tudo isso. Mas a importância do texto dela está sobre a reflexão não só sobre a vida dela, mas também a reflexão sobre a escrita. Então, ao ler Em Quarto de Despejo, seja pela primeira vez, seja para a milésima vez como a Rita, então a gente vai prestar atenção nesses eventos, né? Nessa maneira dela narrar, dela fazer as reflexões sobre a vida e as reflexões sobre a literatura, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para ajudar vocês a refletirem sobre essas coisas, tá bom? Que vai ser a nossa última atividade da nossa disciplina, tá? Então é isso, eu queria fazer essa apresentação. Vamos lembrar também o que a gente já falou sobre como foi a, entre aspas, descoberta da Carolina Maria de Jesus, tá bom? E aí vocês, se forem tendo, como a gente só vai se encontrar agora no último dia de aula, se vocês forem tendo dúvidas, aí vocês vão me mandando no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Então, se não tiverem mais dúvidas, se tiverem, estou aqui para responder. Se não tiverem mais dúvidas, bom fim de semana para vocês. Bom feriado, que dia 9, então, é feriado. Obrigado, boa tarde a todos, bom final de semana. Obrigada, gente, boa tarde a todos. E até a próxima.